Olá, me chamo Bruno, vou apresentar uma demonstração do sistema FIAP Cloud Games. Foi desenvolvido em .NET 8 com foco em DDD e arquitetura em camadas. Vou mostrar o fluxo principal envolvendo cadastro de usuários, autenticação, cadastro de jogos e manipulação da biblioteca de usuários. Para iniciar aqui, passar rapidamente pelo Event Storm, ele vai estar aí disponível para com seus arquivos, suas imagens. Então aqui temos elementos, o brainstorm de eventos relacionados ao usuário e jogo. Então esses eventos foram organizados numa linha do tempo, né, cronológica, e como ele vai ocorrer. Depois outros elementos foram adicionados aqui, como ator e comando. Então esse foi complementado. Depois surge o agregado com usuário, o jogo e como esse fluxo corre dos comandos e eventos. E por último, temos aqui como resultado o contexto delimitado, onde temos os agregados de usuário e jogos dentro dele. Então, o agregado de usuário é um ator usuário, ele vai, através do comando cadastrar usuário, ter como resultado aí o evento usuário cadastrado. Temos aqui alguns dados, né, que são gerados através disso, que são dados de usuário, lista de usuários e o token retornado, que seria desse método, esse comando aqui, autenticar o usuário. E para os jogos também temos uma série de comandos, como cadastrar jogo, que resulta no evento jogo cadastrado, e temos como dados gerados aqui, dado de jogo e lista de jogos. Esse seria nosso Event Storm. Passar aqui também, então, aqui no projeto estou utilizando o BDD, onde descrevemos o comportamento do sistema através de cenários e linguagem próxima do negócio, né? Então tem uma série de cenários aqui, tanto para o usuário quanto para jogos. Então temos aqui vários cenários, também estará aí na documentação. Então, por exemplo, um cenário, ativar um jogo inativo, então tem tanto para cenários que dão certo e cenários que precisam de atenção aí. Então, cenário ativar jogo inativo, dado que existe um jogo cadastrado com status inativo e eu estou autenticado com o usuário com perfil do tipo administrador. Quando solicitar a ativação do jogo, então o jogo deve ser ativado com sucesso e seu status deve ser alterado para ativo. Então, aqui na documentação temos todos os cenários aí, tanto para usuário e jogos. E vindo aqui no projeto, né, na nossa solution, então temos aí um projeto totalmente estruturado em camadas, seguindo as dependências bem delimitadas. Temos aqui a DTO, com todos os retornos que nossa aplicação tem, não retornando direto de uma entidade. Temos aqui nossa Entity Base, com suas principais propriedades, que vão ser herdadas aí das demais entidades. Então, a entidade aqui de jogo, com nome, categoria, preço e preço promocional. Então, a promoção ela nasce aqui dentro de jogo, nessa nossa fase 1 do projeto. Cadastro de usuário com suas propriedades também, então nome, e-mail, senha e perfil sendo um enum, e nossa biblioteca de jogos também com suas propriedades e principais métodos aí e algumas validações. Então essas seriam nossas entidades. De enum nós temos o perfil do usuário como usuário ou administrador, e status tratamos a questão de ativo ou inativo no sistema. De input, nós temos aqui todos os inputs para cadastro e atualização de dados no sistema. Aqui no nosso usuário input, temos algumas validações. Então, em e-mail, nós temos aqui uma validação para ver se o e-mail está válido, e também temos a validação para o cadastro de senha, onde a senha deve ter no mínimo 8 caracteres e através de uma expressão regular nós verificamos se a senha que ela deve conter números, letras e caracteres especiais especificados aqui, e com mais uma parte aqui que fala que tem que ter no mínimo 8 caracteres. Então, isso aí é algo que também foi pedido nesse projeto, nesse desafio. Temos aqui nossas interfaces do repository. Então, nossa repository com nossos métodos principais.
Então, obter todos, aqui as parte de consulta, cadastro, alteração e deleção. Então, a implementação aqui também das interfaces, né, de usuário, jogo, usuário tendo um método a mais aqui, né, que é obter por e-mail. Então, nosso contrato aqui diz que tem um outro, além da repository base, o mesmo para o jogo, obter por nome, e na nossa jogo repository temos obter por usuário e jogo. Então, foi uma implementação aí. Temos nossa service, a service com implementação aqui do nosso método de login e gerar o token JWT, consultando aqui a repository. Então, service totalmente estruturada aqui, biblioteca jogo service. Temos nossa jogo service, com a implementação de cada método, né, nossas consultas e parte de criação e atualização de dados, e também na usuário service a mesma coisa, com as implementações e retornos através de DTO e não diretamente de entidade. Aqui na API nós temos a configuração do Swagger, para quando executarmos o projeto temos ele toda a sua parte aqui configurada. Temos as controllers, então o controller de autenticação, expondo o método aí, nosso endpoint de login. Temos a biblioteca de jogo controller, onde somente é autorizado para o perfil usuário realizar operações nela. Nossa jogo controller, então na nossa controller somente o administrador pode realizar operações aqui nessa controller. Então temos aqui, por exemplo, criar um jogo, então logamos aqui as informações, usamos nossa service e temos o retorno da operação. A mesma coisa para o usuário, que também só pode ser realizado um cadastro por um usuário administrador, seguindo o mesmo conceito aí, utilizando a service para a criação, utilizando logs. Temos aqui nossa program, nosso app settings, que tem algumas informações, connecting string, as configurações do JWT, qual que é a chave utilizada nele, enfim. E nossa program com todas as questões aí de configuração da nossa aplicação, como injeção de dependência aqui da parte de services, nossas configurações de JWT, questões de banco de dados, nossas chamadas de middleware, utilização de Swagger, autenticação, então totalmente configurada aqui. E na parte de infraestrutura, temos aqui a implementação do Correlation ID para utilizar nos nossos logs, nas nossas requests aí, para ficar mais fácil de acompanhar, né? Ver todo o fluxo. Então, o mesmo Correlation ID ele nasce e no final da operação ele é o mesmo. Temos aqui a base de logs e nossos middleware com Correlation, um middleware para exceções. Aqui middleware também para requests. Temos aqui a parte de migrations, né? Utilizando a persistência de dados com Entity Framework e SQL Server. Então, através de comandos, criamos as migrações aqui, que utilizam essas configurations aqui, onde configuramos cada entidade nossa do projeto. Então, como sua tabela vai ser criada e seus devidos dados. Aqui temos a de jogos e também a de usuário. Então aqui temos também o F repository com a implementação do nosso método e para cada entidade as suas implementações. Também temos um projeto de testes com testes unitários para todas as entidades. Então, usuário testes validando todas as funções e regras que envolvem aí parte de usuário, jogos, biblioteca de jogos e também validando nossa service, então jogo service, fazendo todas as validações necessárias. Então, e aqui na usuário service utilizamos o XUnit e também o mock para realizar operações aí com o nosso repository sem inserir nada no banco de dados de fato. Bom, aqui executando nossa aplicação, temos o Swagger exibindo todos
os endpoints que nós temos disponíveis, tanto de autenticação, biblioteca de jogos, jogo e usuário. Então, não estamos autenticados aqui no momento. Se tentarmos executar alguma ação aqui, 401, biblioteca de jogos e usuário. Então, 401. Então, vou aqui vir em autenticar. Então, colocar uma senha inválida aqui primeiro. Então, temos aqui uma validação. Então, aqui no nosso log, temos um warning, que nosso tratamento de logs, de erros, né? Ele pegou aqui. Então, temos uma exceção, um acesso não autorizado nessa chamada, e-mail ou senha inválidos e o correlation ID. Então, nós temos aqui tudo certinho. E agora com uma senha válida. Então, isso aqui é um usuário administrador. Obtivemos aqui o token JWT. Então, vamos autorizar aqui. Então, se eu vier aqui em biblioteca de jogos, não permitiu porque ela não está configurada para buscar nada. Então, aqui como administrador, eu consegui executar a de jogos, porém não temos nada cadastrado. Vou cadastrar um jogo aqui. Então, o jogo foi cadastrado. Vamos aqui no Get, Spider-Man, cadastramos aqui. O jogo não tem preço promocional, então vamos aqui aplicar uma promoção nesse jogo. Então, para o jogo 2, vamos dizer aqui que ele tem o valor de R$ 99,00, foi aplicada a promoção e vamos executar um get do jogo. Então, preço promocional foi aplicado. Então, também vamos aqui na parte de cadastro do usuário. Então, temos nesse momento um usuário cadastrado, que é o administrador. Então, vou cadastrar aqui, tentar cadastrar um usuário. Passei uma senha inválida, então obtivemos aqui um retorno. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres e a senha deve conter números, letras e caracteres especiais. Então, ele sinalizou aqui que nossa senha não atingiu o esperado para ser criado. Nosso usuário, né, na verdade. E executamos aqui, como atendeu os critérios, o usuário foi cadastrado com sucesso. Então, se nós vermos aqui no método de autenticação e passarmos, né, esse novo usuário, teremos aqui um token, novo token nosso, só que dessa vez para usuário. Então, fizemos o login aqui e vamos executar a biblioteca de jogos 200. Não temos nada cadastrado, então se eu vier aqui no de jogos, por exemplo, não retorna nada, né? 403, porque ele não tem permissão nem para jogo. Se vier aqui em usuário também, dermos um get 403, pois não temos permissão. Então, esse seria a nossa base. No nosso projeto temos também um README. Então, ele está todo estruturado aqui, com todo o objetivo, qualquer arquitetura, tecnologias utilizadas, quais as funcionalidades, como executar o projeto, enfim, tem toda a questão aqui de como esse projeto foi estruturado e configurado. E também na nossa aplicação nós temos os testes. Então, acabei de clicar em Run Testes, executamos todos os nossos testes aqui, rodaram com sucesso. Então, este é o nosso projeto. Com isso, concluímos essa apresentação e até a próxima fase.